Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. E para hoje estamos na 8ª aula do nosso curso gratuito sobre Monero. Então, dando uma olhada aqui, igual eu costumo fazer em todas as últimas aulas, você pode ver que as outras aulas para trás foram publicadas. E hoje nossa temática será aceitando Monero na sua empresa. É uma forma de você receber, né, pagamentos em Monero e é interessantíssimo, você vai entender por que eu vou falar disso. Eu coloquei isso como um tópico nesse curso. Todos os outros que estão aqui já foram publicados no canal, você tem acesso a todos eles da forma e no horário que você quiser. Não deixe de dar uma olhada porque eles são super interessantes e eles são basilares, eu diria. Você precisa entender melhor o que o Monero faz, por que ele faz dessa forma, para você entender o quão importante ele é e, eventualmente, aceitar ele na sua empresa. Você vai entender o motivo da gente querer aceitar ele na empresa. Bom, vamos falar sobre isso. Primeira coisa, antes de começar a introduzir como você vai receber Monero na sua empresa, por que eu coloquei isso como um tópico neste curso? Eu acho que receber pagamentos em criptomoedas ele é essencial para o ponto em que estamos chegando em evolução na sociedade. A gente está chegando num ponto hoje onde a tecnologia ela já avançou muito e a gente está bem próximo de possuir, né, na verdade de ter CBDCs, né, nos países no geral. E CBDCs elas acabam sim afetando e muito a liberdade do indivíduo. É outra discussão que eu não quero entrar aqui nesse momento. Bom, com isso, você aceitar criptomoedas, você aceitar pagamentos, fazer trocas de valores em criptomoedas passa a ser interessante porque as criptomoedas elas são privadas. Privadas do tipo, elas não pertencem ao Estado, elas não são públicas. E o Estado não tem controle sobre elas, a maior parte, né? Na verdade, sim, alguma minoria, mas tudo bem. A questão é que você consegue ter uma autonomia sobre o Estado usando e transacionando em criptomoedas. E é essa mais ou menos a intenção da gente fazer isso. Por que é interessante você aceitar Monero no seu negócio, seja lá qual for ele, igual eu vou explicar aqui para você? Porque tudo que você recebe em Monero, ele é em tese isento de imposto, porque ninguém vai saber nem que você recebeu, tá? Você consegue ter um nível de anonimato a ponto de não saber nada da pessoa que está te pagando, porque você não quer saber da vida dela, você deixa com que ela tenha a privacidade dela. E a pessoa que está te enviando também não consegue ter nenhum dado seu. Apenas o endereço para qual ela está transferindo e o dinheiro cai na sua conta, pronto, acabou. Isso não é passado para a Receita Federal, porque você não está usando um banco, você não está usando o Pix, que é do governo, e ninguém vai saber que isso aconteceu, essa transação, né? A não ser você e a pessoa que te pagou, ou se você foi quem pagou, a pessoa que recebeu também. Nada além disso. Então, essa privacidade ela é super importante do ponto de vista, eu acho, da evolução da liberdade em transacionar valores. Bom, por isso e alguns outros motivos que eu não quero entrar aqui, eu acho que é importante você saber que transacionar Monero, aceitar Monero na sua empresa, ele é sim essencial e você deve saber fazê-lo. Bom, vamos começar. Eu trouxe aqui alguns aspectos de fontes diferentes para eu ilustrar e explicar para você como que você vai fazer isso de uma forma interessante. Qualquer discussão, por favor, comente aqui abaixo. Olha só, as transações de Monero elas passam pelos seguintes passos. Você não vai necessariamente precisar entender os aspectos técnicos de tudo isso daqui. Porém, como um comerciante, né, você vai ter que ter uma ideia básica de todos esses passos, né, que acontecem para você avaliar se é interessante ou não receber a moeda dessa forma, tá? Um detalhe que eu já falo de uma vez, eu não sou maximalista em Monero e eu até aceito isso e falo abertamente. Para transações pequenas e menores, como no caso do cafezinho, eu acho que a Lightning Network é melhor, tá? É só um detalhe. Mas para o restante, não. Bom, aqui ele dá um exemplo de uma limonada que você vai pagar por ela usando Monero, tá? E aí ele te dá um QR Code aqui bonitinho, você vai entender melhor.
E aí você faz o pagamento e aí são feitas as transações de Monero e as transações de Monero são validadas na blockchain e ficam salvos na sua carteira. É só um formato bonitinho de você entender. Aqui ele traz uma explicação melhor disso tudo que ele mostrou aqui atrás em desenho, né? Para você entender o processo do pagamento via Monero e do recebimento. Não foge muito do que falamos na última aula quando falamos de wallets, tá? É mais ou menos isso, porém aqui tem algumas nuances que são interessantes para se você tem realmente um comércio mesmo estruturado e você quer receber dessa forma, tá? O primeiro aspecto que ele colocou ali foi a compra, né? Você depois que você faz a compra lá e avalia o valor em moeda fiat, né? Você coloca preço de impostos, se for preciso, isso aqui é comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é o caso. E aí você só faz a conversão e calcula o valor em Monero. Por exemplo, você está vendendo alguma coisa a R$ 5, quanto XMR dá isso? Você faz a conversão lá na hora só para você passar esse preço para o seu consumidor, porque a gente ainda usa a moeda fiduciária para avaliar tudo. Bom, o pagamento. A pessoa vai escanear o QR Code para te pagar em XMR ou Monero. Escanear o QR Code é a forma mais simples e mais fácil de fazer esse pagamento. Eu até recomendo, qualquer carteira de Monero consegue fazer esse escaneamento aí de outro QR Code de uma carteira de Monero para você fazer o pagamento, é o mais fácil. Existe a possibilidade de usar links, sim, mas não é a intenção nossa aqui. Bom, a, a taxa da transação de Monero ela é paga por quem envia o dinheiro e ela é calculada no momento da transação. Aparece para você lá que estará transacionando quanto que você vai pagar. As transações são bem baixas, tá? São bem mais baratas do que no caso do Bitcoin, e Ethereum nem se fala. Então é viável que você faça sim transações menores, mas também não é comparado com o Lightning Network, tá? Só um detalhe. Pool de transação. Alguns segundos depois, a transação que é feita da pessoa pagando você ou você pagando a pessoa, ela é anunciada na rede do Monero e ela é colocada num pool de transações, que é também chamada de mempool. E você pode ver a existência dessa transação aqui. A confirmação ela demora em média 4 minutos para acontecer, tá? A transação ela será normalmente num bloco na blockchain e você vai conseguir garantir que ela foi válida. O pagamento vai aparecer na sua carteira como um fundo bloqueado até que ela tenha outras 9 confirmações, ou seja, você tem que ter 10 confirmações na blockchain para que aquele pagamento seja liberado para você. Então, assim, essa confirmação demora 4 minutos. Não é qualquer lugar que você tem 4 minutos para ficar esperando ou a pessoa receber o dinheiro. Então, por isso que eu falo, né? Isso aqui subsidia o fato de que eu acho que você, para pagamentos menores ou para coisas que precisam ser mais corridas, você pode usar Lightning Network para fazer pagamentos, tá? Usar o Bitcoin nesse caso. Mas eu ainda acho que é interessante você avaliar o pagamento com o Monero pela privacidade que ele vai gerar para você. Talvez na sua empresa você queira receber, por exemplo, pagamentos acima de R$ 5.000, sei lá, R$ 500, não interessa, tem que ver o seu ticket. E, não, a partir de R$ 10.000 eu prefiro receber em Monero. O cliente que vai estar pagando mais caro, ele vai sentar do seu lado e vai esperar 5 minutos até isso confirmar, para garantir que nenhuma das partes está sendo lesada. E isso é importante porque se você faz isso, por exemplo, você recebe um produto de ticket um pouco mais alto na sua empresa. Digamos um carro popular de 60, 70 mil reais. Popular, né? E aí a pessoa quer pagar em Monero, você quer receber em Monero. E porque você não quer falar para onde esse dinheiro foi, de onde que esse dinheiro veio, e não interessa a ninguém saber o que você vai fazer com esse dinheiro. A pessoa que está te pagando a mesma coisa, tem esse mesmo raciocínio. O que você faz? Senta com essa pessoa, faz o pagamento, a transação e espera esses minutinhos. Acho que fica viável dessa forma, tá? Bom, próximo ponto seria identificar transações. Eu vou explicar isso um pouco melhor, vou falar sobre isso agora, vou explicar melhor no futuro e você vai entender ao finalizar isso aqui. Seguinte, uma coisa que fica óbvia quando você começa a aceitar Monero é que você automaticamente não sabe
o endereço da pessoa que está te enviando o dinheiro. Por quê? As transações são privadas, tá? Ele foi feito para que você não soubesse o endereço. No Bitcoin você consegue saber esse endereço, consegue futicar o endereço, ver quanto dinheiro que a pessoa tem, por aí vai. Aqui não tem como. Monero você não pode fazer isso. Bom, dependendo do seu tipo, do seu trabalho, né? Ele faz o link da transação e fazer o link de quem pagou e dessa transação com a pessoa talvez não seja o ideal. Você quer que a pessoa tenha, sim, a privacidade, tá? Ou pode ser importante para você saber quem é que pagou o que e quanto. Depende, né? E aí, como que você resolve esse problema se no Monero você tem transações privadas e não consegue resolver? Bom, eu vou explicar como você vai fazer para identificar a transação e confirmar que essa transação aconteceu, tá? Aqui ele fala que tem algumas formas de você fazer isso. A primeira sendo você anotar, talvez, dependendo do fluxo seu de pagamentos, fazer um caderninho básico com tal pessoa pagou em Monero e foi tal valor. Sei lá, se você receber 5 transações por dia só de Monero, é viável de você fazer. Você está num caderno, no celular, não interessa. Ou você pode também adicionar, né, com o que ele fala aqui, anotar a transação, o ID da transação de Monero no programa que você está usando. Eu vou mostrar o programa mais na frente, tá? E anotar o ID da transação é interessante porque você consegue de alguma forma catalogar que ela aconteceu, né? Não só o ID da transação, como mais alguns dados, mas você vai entender. Você pode fazer essa notinha simples, igual eu falei no caderno, sim, só para saber quanto que a pessoa pagou, quem pagou e o valor, se você conseguir usar isso para diferenciar as coisas, tá? Ou você anota o ID das transações, dá para você diferenciar melhor assim. Bom, aqui ele chega num ponto mais final, né? Mas quando você precisa absolutamente linkar a pessoa que pagou com aquela transação, usar o subendereço seria a melhor opção. Eu já havia explicado na última aula, falamos de carteiras, que você consegue criar subendereços de Monero dentro da sua própria carteira para você receber pagamentos. Dependendo do fluxo de pagamento, dependendo do valor dos pagamentos, você pode gerar um subendereço para cada pagamento. Digamos que no dia você vai receber 3 grandes pagamentos, os quais você optou em recebê-los em Monero. Sendo todos eles o mesmo valor, que seja, não interessa. Você consegue gerar um subendereço para cada pagamento, colocar um nome específico para aquele subendereço e compartilhar esse endereço com a pessoa para que ela pague, e quando este endereço constar lá que recebeu o valor, você sabe que aquela pessoa pagou. É uma forma também de você conseguir diferenciar quem fez qual pagamento. Se uma dessas 3 pessoas não fizer o pagamento, o endereço que você gerou para ela não terá recebido nada. Também é uma forma de você fazer isso, tá? Ele fala aqui que o subendereço é um endereço de uso único, né? E como eles estão livres, eles são livres, né? Eles são liberados na carteira, você pode fazer quantos você achar necessário. Você pode gerar um, depois você pode apagar ele depois que você recebeu o pagamento, e depois você gera outro para outra situação e por aí vai. É super tranquilo, já falei isso na última aula. Bom, isso eu coloquei aqui propositalmente. Eu vou usar o que eu sempre uso, que é a Monero GUI Wallet. A Monero GUI Wallet, expliquei na última aula, ela é muito boa. Eu acho que ela é a melhor das wallets de Monero. E eu usei ela para fazer essa aula porque eu acho que se você for fazer, né, essa situação toda de ter um comércio, é interessante que você use ela porque pelo que ela oferece. Dá para usar outras? Claro que dá, tá? Aqui é um passo um pouco a mais, um pouco além do convencional em receber e transacionar com Monero. E se você acessar este site aqui no GitHub, né, na verdade, ele tem um guia para Monero GUI Wallet, onde ele explica tudo da melhor forma possível para você poder entender como ela funciona. Está em inglês, mas se você tiver dúvidas, pode trazer para mim que a gente discute aqui. Só mandar no comentário, não tem problema não, tá? Vamos lá. Você vindo na sua GUI Wallet, à esquerda você tem essa opção aqui que é Receive ou Receber, depende da língua que estiver a sua carteira. E quando você vem aqui, você tem um endereço. Por exemplo, eu tenho esse endereço aqui, que tem um QR Code linkado a ele.
A forma mais básica seria igual você faria um P2P, você trocar dinheiro com aquela pessoa. Você pode gerar na sua hora, no seu celular, no seu computador, né, lá no seu trabalho que seja, você pega esse endereço, você mostra o QR Code para a pessoa e a pessoa vai lá, abre com o celular dela e faz um pagamento para você. É a forma mais simples de pagamento, tá? E neste caso aqui, é a pessoa que vai colocar o valor. Então você tem que atentar para esse pequeno detalhe. É simplesinho, é bem uma transação, apenas isso, tá? É ela que vai pagar as taxas, não é você, que é sempre quem manda que paga a taxa, mas é viável. O que já começa a ficar um pouco interessante é você fazer isso aqui, ó, uma requisição de pagamento. É a mesma coisa aqui, porque eu usei o mesmo endereço, tá? E aqui, ó, é só você acessar esse outro lado da aba aqui. Mas a questão é que aqui eu vou especificar o quanto que eu vou receber. Então, se você quer que a pessoa pague, você já coloca aqui o tanto que ela vai pagar, que ela escaneia o QR Code apenas para pagar. Já vai aparecer para ela o valor que você está cobrando. Você pode adicionar aqui embaixo uma descrição e o seu nome. Ambos serão visíveis para a pessoa que está te mandando o dinheiro, tá? Então aqui na descrição você pode colocar às vezes alguma coisa que identifique o pagamento da pessoa também. E você coloca aqui no seu nome, você pode colocar o seu nome, o nome da sua loja, qualquer coisa que você quiser colocar. Esse caso aqui ele é um pouco diferente do que citamos agora, de você usar subendereços, porque aqui você pode usar o mesmo endereço para fazer isso sempre. Mas aí você vai ter que entregar este QR Code para a pessoa de alguma forma. É uma das formas mais simples de você fazer transações com Monero, e é interessante que você faça isso, tá? Mas vamos um pouco mais para frente. Dentro da sua wallet de Monero, se você vier aqui em Settings ou Configurações, você tem aqui, ó, entrar no modo mercante ou no modo de comércio. E aí você vai entrar nessa página aqui, ó. Isso aqui é a página de modo de comércio do Monero, o GUI Wallet. O que acontece? O que você tem aqui? Nada mais é do que a sua wallet de Monero, igual você estava mexendo nela antes, ela fica com essa cara aqui. E ela fica com um QR Code estampado, tá? Um valor a ser especificado, uma URL de pagamento, caso você queira compartilhar com as pessoas. Aqui você tem um endereço no qual você estará recebendo as vendas que estão sendo feitas. Aqui você pode ligar ou desligar o tracker de vendas, né, que vai falar se você está recebendo ou não. E Leave this page é para sair dessa página e retornar para a sua wallet. O que é isso aqui? Isso aqui é uma ferramenta a mais que o Monero possui, né, e oferece para você que quer receber Monero num determinado comércio, tá? Ainda está válido aquilo que a gente falou lá atrás. As transações vão demorar em média 4 minutos para serem confirmadas. Então você tem que avaliar direito se é interessante ou não para você fazer com que o cliente fique esperando esse tempo todo, ou se você estiver comprando em algum lugar, você vai querer ficar 4 minutos esperando que a transação seja completada? Talvez não, né? Dependendo ainda mais do valor da compra. Mas para compras maiores eu acho que é válido, ou para compras que você e a pessoa realmente não querem que ninguém saiba de onde veio nem para onde o dinheiro foi, é válido sim, tá? Vamos lá. Aqui, se você prestar atenção, você tem o QR Code e a quantidade para receber. Eu fiz até uma alteração aqui, ó. Repare nesse QR Code que ele é diferente desse aqui, ó. É a mesma coisa, a única diferença que eu fiz é que eu mudei aqui a quantidade de XMR para receber. Então, quando você vai mudando a quantidade, o QR Code muda e a pessoa que escanear vai, né, te transferir referente ao quanto que você colocou que você quer receber. Uma coisa que é interessante você fazer que é o seguinte, você consegue clicar com o botão direito e salvar como. Então você consegue às vezes enviar o QR Code com um determinado valor para receber, trocar rapidamente o valor, mandar para outra pessoa, trocar o valor, mandar para outra pessoa, e você consegue fazer isso de forma bem simples e rápida. Todos esses pagamentos vão cair nessa mesma conta aqui, tá? Nesse endereço que está selecionado, você pode mudar, mas é fácil de você compartilhar vários links de pagamento, assim digamos, entendeu? Bom, um outro ponto que você tem, não sei se você reparou, aqui ó, são as vendas, olha só. Essa página automaticamente vai escanear a blockchain e a pool de transações
para todas as transações que forem feitas, né, usando este QR Code que você colocou. São as transações que vão cair nesse endereço que você selecionou aqui, tá? Você pode aceitar ou não transações ainda não confirmadas, mas é bem provável que elas serão confirmadas logo depois. Bom, vamos lá. Se você prestar atenção, aqui embaixo tem isso aqui, ó, que é para você fazer ligar o tracker de vendas. Eu cliquei aqui e só passei para cá. O que acontece? Como eu não estava recebendo nada naquele endereço, né? Aqui ele não apareceu nada. Mas para tudo que você receber no endereço, ele vai aparecer aqui. Ele fica ligado, rastreando a blockchain para ver se está caindo valor neste endereço. Então, se você às vezes tem um endereço que tem uma rotatividade melhor, talvez, ou você precisa ficar atento naquele momento, você vai, clica neste tick aqui, nessa caixinha, e aí que vai aparecer todas as transações que estiverem caindo. E aí você vai tomando nota, não sei, faz uma auditoria que seja de todas as transações que estão chegando. É um recurso a mais para você que quer usar isso no seu trabalho. Bom, a gente chega num ponto que falamos lá atrás, né? Uma era totalmente privado, do ponto de te dar privacidade. Então, como é que você sabe que a pessoa te mandou realmente dinheiro, que a transação vai confirmar ou não? Como é que você sabe que foi ela que mandou? Então, para fazer isso, o Monero oferece alguns recursos, tá? Que não vão abrir mão da privacidade, mas que vão permitir com que você que recebeu o dinheiro saiba quem te pagou ou que aquela pessoa pagou, né? E você que mandou o dinheiro consegue confirmar que o dinheiro realmente caiu lá. Só essas duas pessoas vão saber, tá? Então, assim, a privacidade, ela realmente tá muito boa. Aqui ele cita um exemplo fictício, tá? De alguém que precisa confirmar que mandou o dinheiro. E aí ele relata que você precisa de 3 coisas, tá? O ID de transação, né? O ID da transação, o endereço de quem recebeu e a chave de transação. A chave de transação é uma coisa que é gerada em toda transação de Monero, tá? Você usa isso para confirmar que a transação foi feita. Porque no caso do Bitcoin ele é tudo aberto, todo mundo consegue ver que a transação foi feita. Aqui no Monero não. Então por isso ele gera essa chave da transação. Bom, aqui a gente vê um pequeno exemplo, tá? Você tem uma carteira com um histórico e aí no histórico você tem diversas transações, tá? Se você for olhar aqui, você tem o quanto que foi enviado, o ID da transação, a altura do bloco que foi feito, não teve nenhuma descrição na transação, a taxa que foi paga, o endereço para o qual foi enviado, hora, data e você tem aqui esse pezinho. O que acontece? Este pezinho é a prova de pagamento ou o ID da transação. Você clica ali para você ter acesso a isso aqui, ó. Só quem paga, quem faz o envio, tem acesso a isso aqui. Se você mandar isso para a pessoa que recebeu, a pessoa pode confirmar o pagamento mais rapidamente usando isso daqui. Mas isso aqui é seu, tá? Isso é privado. Se ninguém tiver isso aqui, não vai saber que você mandou mesmo determinado valor para determinado endereço. Então você precisa de 3 coisas aqui. Se você for jogar no Blockchain Explorer do Monero, você vai precisar do ID da transação, o que fica aqui, ó. É só clicar que você já copia. Você vai precisar também do endereço de envio para quem foi. E o último ponto é clicar nesse Pzinho aqui e pegar, ó, o ID da transação. Né? ID da transação não, a chave da transação. Falei errado. E aí você tem acesso a todos os dados que você poderia precisar para eventualmente confirmar essa transação no Blockchain Explorer, tá? Ainda assim, tem outras 2 formas de você olhar isso na própria wallet, tá? Você consegue checar que a transação foi feita aqui, ou você consegue provar que você fez um pagamento aqui. Para você usar essa prova de pagamento, você pega o ID da transação, tem que ter ocorrido uma transação. Se não ocorreu uma transação, não tem ID, então você não consegue fazer isso, tá? Você pega o ID da transação, o endereço para quem você mandou, mostra o quanto você mandou e manda uma mensagem, você consegue gerar isso. É uma forma de você também usar para auditar, verificar, talvez salvar registros, não sei se é interessante, tá?
E aqui também você pode checar transações com o ID da transação, tem que ter ocorrido uma transação para isso, o endereço de quem recebeu e a assinatura, que vai ser aquela chave que só quem enviou, que é essa chave aqui, o Transaction Key, que veio aqui, clicou no P, pegou isso aqui. Só essa pessoa vai ter. E aí você consegue, e ela vai te mandar, você vai e checa que a transação foi feita. Talvez não chegue no ponto de você precisar fazer isso tudo, mas você pode fazer, por excesso de zelo, talvez. Mas essas são algumas formas, né? Existem outras formas mais simples, talvez, de você só transacionar, apenas abrir o seu QR Code, apenas usar as wallets, não precisa disso tudo e vai dar tudo certo. Mas talvez você já esteja num ponto mais avançado que você precise de dar mais atenção para fazer essas transações. Então, saiba que existem essas diversas formas aqui de você transacionar e receber em Monero. Mais uma vez, eu encorajo que você faça dessa forma para fugir de toda e qualquer regulamentação que possa querer tomar o seu dinheiro aí que você suou para ganhar. Bom, dúvidas, por favor, deixe nos comentários. Eu agradeço a você que viu até aqui e fique antenado para o próximo episódio, que será o último também do nosso curso, e não deixe de ver todos os outros para trás. Até a próxima.